Olá, boa tarde. Muito obrigada a todas vocês que aceitaram meu convite de estar aqui para inaugurar um bate-papo aqui, que para mim tem um objetivo muito claro de reuniões para ajudar a nossa população a ser orientada em algumas questões que ainda causam algumas polêmicas, né? Quebrar alguns paradigmas que nós temos em relação aos cuidados e aos direitos da pessoa idosa. Então a gente sabe que periodicamente a gente fala sobre isso, né, sobre os direitos, sobre as violências, etc. Mas eu queria trazer isso para o nosso cotidiano. Então a gente fazer um recorte aí de situações onde o direito do idoso possa estar sendo violado, né, sem que muitas vezes a família ou a instituição possam ter conhecimento e por isso, né, é muito importante a gente falar com as pessoas que são as responsáveis dos departamentos, dos serviços que atendem a pessoa idosa aqui na nossa cidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de LPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, o quanto ela mudou no decorrer dos últimos anos, né? Então o que a gente avançou e o que a gente ainda tem de desafios que a gente sabe que não são poucos. O meu nome, para quem não me conhece ainda, é Zina. Eu sou presidente do Acolher Instituto, tenho um programa chamado Acolher Idoso e venho nessa luta aí há alguns anos. Comecei por conta de ser uma filha que cuida de uma mãe com Alzheimer há quase 12 anos já. E essa jornada pessoal me fez enxergar uma série de necessidades que eu, como familiar, senti, a minha mãe, como idosa, também. E, e aí eu fui identificando que isso acontecia em outras famílias e que ia acontecer cada vez mais, né? Eu sou psicóloga, o Acolher é uma instituição que trabalha com capacitação profissional, então a minha jornada em relação à pessoa idosa começou justamente capacitando pessoas para cuidar de idosos, de forma profissional. E aí isso trouxe para mim muitas famílias que muitas vezes buscam o Acolher para acharem um cuidador adequado para as necessidades diversas, tanto no dia a dia, quanto plantão hospitalar, etc. E eu acabei me envolvendo aí como advocacy em muitas questões das políticas públicas locais, né? Querendo saber, né, quais são as políticas públicas, tanto no atendimento da assistência, quanto da saúde, quanto dos serviços em geral da nossa cidade. Então hoje eu organizo o Fórum Popular dos Direitos da Pessoa Idosa, já tive aí uma participação um pouco mais ativa no Conselho do Idoso. Atualmente, desde o ano passado, me desliguei por falta de capacidade administrativa mesmo. E agora estou voltando a fazer, né, a prestar um serviço aí para os idosos como um serviço de convivência aqui no nosso espaço, tá bom? Então, eu vou pedir para que cada um aqui se apresente de maneira breve, né, para que a gente possa tocar esse bate-papo à frente. Márcia, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Primeiramente, agradecer a Zina aí pelo convite de poder explanar aí sobre um assunto que, querendo ou não, a gente tem que estar aí antenado, porque a população está envelhecendo, os nossos familiares estão envelhecendo e muitas vezes a gente não sabe em que encaminhamentos a gente vai dar para essa demanda. Meu nome é Márcia, eu sou assistente social da Prefeitura de Guarulhos, estou há 11 anos, né, já trabalhando como servidora pública e hoje, desde 2019, eu sou responsável pela Divisão Técnica de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que acompanha todos os serviços de acolhimento no município, então acolhimento de criança e adolescente, de idosos e de população de rua. E então espero que a gente possa contribuir um pouco aí com a nossa experiência. Obrigada, Zina. Ok, vou pedir para a Heloísa se apresentar. Boa tarde,
Zina, Tatiana, Márcia e todos que estão acompanhando a gente. Também agradeço, viu, Zina, por esse espaço que você coloca para nós discutirmos os desafios enquanto política pública que nós enfrentamos do ponto de vista de garantia dos direitos dos idosos, tendo em vista essa demanda que é real, que é o envelhecimento populacional, né? E esse envelhecimento traz consigo aí questões e demandas próprias e requer que os serviços estejam preparados para atender os idosos em seus direitos. Eu sou a Heloísa, aqui da Secretaria de Assistência Social, sou hoje responsável pela Divisão Técnica de Proteção Social Básica e estamos aqui para conversar um pouquinho. Obrigada. Tatiana, pode se apresentar para a gente? Olá, boa tarde a todos. Também gostaria muito de agradecer o convite que foi feito pela Márcia, né? Através do convite que a Zina fez para você, Márcia. É uma honra estar aqui, né? A gente está compartilhando conhecimento, compartilhando saber, e isso tudo em prol da pessoa idosa. Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga de formação, com especialização em saúde da família, trabalho com a pessoa idosa desde 2013 e atualmente eu sou a coordenadora das 2 ILPIs do Núcleo Batuíra, aqui no município de Guarulhos. Esse é um pouquinho do meu trabalho. E, assim, como vocês já trouxeram, a gente está com um novo processo, né, de envelhecimento, e isso vai refletir nos serviços que atende a pessoa idosa. E o que eu falo sempre com a minha equipe, todo dia é o dia que a gente constrói e reconstrói o saber. Obrigada, Tatiana, obrigada a todas, né, que aceitaram o convite e também se apresentaram. Acho que são pessoas muito importantes para a população idosa e principalmente para o idoso, né, para a família e para o idoso. Sim, assim, eu acho que é mister que a gente fale sobre envelhecimento, principalmente começando até na educação, né? A gente tem que ir lá na base para a gente conseguir transformar esse quadro que nós estamos vivenciando hoje, que caminha para uma dificuldade muito grande por falta, talvez, de orientação, de conversa, de diálogo e de acompanhar todo esse processo que a gente vem passando. Eu falo que antes de tudo, a gente tem que buscar a transformação da própria família, né? Porque dentro da família nós já estamos passando por situações críticas e isso vai refletir até no serviço público, principalmente, que é a ponta, é quem vai socorrer a família daquilo que ela não se preparou para viver. Então, nós temos muitos desafios pela frente. E hoje nós vamos, né, focar, fazer um recorte, que são tantos, mas vamos fazer um recorte aí do serviço de institucionalização, e talvez aqui a gente vai falar muito mais do serviço público, mas existe também o serviço privado como alternativa, para entender todas as possibilidades e limitações desse serviço como, vamos dizer, socorro para a família que hoje está precisando de cuidar de uma pessoa idosa. Então, Márcia, eu vou deixar a palavra com você, para que você conduza aí e traga para a gente um pouquinho desse panorama, né, de como começou, né, a mudança, né, porque a gente sabe que teve uma mudança muito grande na prestação do serviço, e a gente tem que quebrar esses paradigmas, tanto para o idoso quanto para o familiar. E é importante todo mundo saber o quanto mudou e o que é hoje, o que se pretende com esse serviço no nível da assistência social, né? E depois a gente tentar pensar também, fazer um recorte para o serviço privado, tá bom? A palavra é sua. Tá certo, Zina, obrigada. Bom, quando a gente fala de casa de acolhimento de idosos, né, a gente sempre pensa, as pessoas ainda, né, a grande maioria da sociedade, ela sempre pensa naquela constituição antiga de asilo. Ah, eu vou colocar meu pai num asilo, vou colocar minha avó num asilo, onde
era um lugar que se tinha, sim, né, o acolhimento desses idosos, porém, não era uma coisa que era normatizada, fiscalizada e que existia uma legislação específica. Muitas vezes até esses asilos começavam com uma casa grande de uma pessoa que começava a olhar um idoso, vou olhar o idoso da minha vizinha, e aí ia juntando, e aí quando você via tinha 4, 5, 6, 10 idosos no mesmo espaço, apenas muitas vezes com a boa vontade daquela pessoa em ajudar, né? Mas você não tinha uma legislação, você não tinha uma fiscalização. Com o passar do tempo, né, as políticas públicas foram mudando, as legislações foram acontecendo, e aí você começa a ter, então, algumas legislações para determinar de como esse serviço tem que funcionar, né? Que não basta só ter a boa vontade de ajudar e de querer amparar, você precisa, sim, seguir algumas legislações. Então, para isso, né, a gente tem a legislação da Anvisa, que fala como quando você quer constituir uma casa para idosos, como que você tem que seguir. Você tem a tipificação nacional do Serviço Socioassistencial do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, onde ele vai dizer que não é mais asilo, a gente tem que seguir uma padronização nacional dessas casas, né? Você tem o próprio Estatuto do Idoso, que veio depois colaborar. Então, tudo isso fez com que as instituições ou essas casas tivessem que se readequar a toda essa legislação. E falando especificamente do SUAS dentro da assistência social, então, a partir do momento de 2009, onde houve a publicação do Serviço Socioassistencial do SUAS, você tem direito a ter essa casa de acolhida, né, que a gente chama de instituição de abrigo institucional, em algumas modalidades para idosos. Dentro da tipificação, você pode ter uma casa-lar, que seriam até 10 idosos, que tem um número específico de equipe, enfim, ou você tem as ILPIs, que é uma instituição de longa permanência para idosos, né? Que hoje Guarulhos trabalha só com essa modalidade de ILPI, essas que são conveniadas com a prefeitura. Então, dentro dessa legislação, dessa tipificação, você tem algumas regras para você seguir e também de acordo com a Anvisa, né? E aí, então, isso passa a não ser mais chamado de asilo, né? Você começa, então, a chamar de ILPI, de Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, todas essas legislações, elas tiveram grandes avanços nesse sentido, né? Para que você tenha... você tem que ter o registro no Conselho Municipal da Assistência Social. Então, assim, para que você tenha, assim, uma segurança e garantia de que esse serviço será prestado de forma digna e coerente para esses idosos. Há o acompanhamento dos ministérios públicos, né? Tanto do Ministério Público Idoso, quando se trata do caso individual de um idoso, ou o Ministério Público Coletivo, aquele que realmente fiscaliza todas as instituições, né? Então, hoje também a gente tem isso, né? As denúncias, tem o Disque 100. Então, assim, tudo isso foi se avançando na questão de fazer acolhimento para a população idosa. Falando especificamente da Secretaria de Assistência Social de Guarulhos, a gente passou por um reordenamento do serviço em 2018, né? E onde a gente teve que fazer algumas adequações para que os serviços estivessem de acordo com essa tipificação nacional que é de 2009. Então, dentre esses avanços, nós conseguimos ter vagas de graus de dependência desses idosos, né? Acho que depois, mais para frente, a Tatiana pode falar mais com propriedade, né? Porque a Anvisa, ela caracteriza esse idoso como qual o grau de dependência dele, grau 1, grau 2, grau 3, ele é dependente, semidependente, totalmente dependente. Então, as instituições também elas têm que se adequar conforme o grau de dependência desse idoso, porque você vai ter número de RH diferente para cada dependência, estrutura, então tudo isso ele mudou bastante, né? E a assistência, ela fez, então, em 2018, esse reordenamento, e tentamos ampliar um pouco mais o número de vagas nesses graus, e a gente sabe que, infelizmente, o envelhecimento, a pessoa que ela está num grau 1, é raro aquela pessoa que vem a óbito como um grau 1 de dependência, ou seja, totalmente dependente. Ao longo da vida, naturalmente, ela vai tendo necessidades de ajudas diárias, né, para a vida diária, seja para uma atividade ou seja totalmente acamada. Então, assim, a gente também começou a pensar enquanto assistência
de tentar focar essas vagas, principalmente em vagas de grau 2 e 3, né? Porque a tendência do idoso é ele ir trocando de grau ao longo dos anos. Então, nós passamos por esse reordenamento. Hoje nós temos no município 6 instituições conveniadas com a Secretaria de Assistência Social, né? Então, essas vagas, elas são acessadas através dos equipamentos da assistência social do município, ou seja, CRAS, CREAS, Centro POP, serviços de acolhimento de população de rua, e também das outras políticas públicas, né? Como, por exemplo, os equipamentos de saúde. Vale ressaltar que para as vagas públicas nós temos um recorte de critério de renda, de perfil de renda, porque a gente tem que atender a parcela mais vulnerável da população, né? E nós estamos, então, desde 2019, tentando suprir e atender todas essas demandas que chegam na Secretaria de Assistência, para que a gente consiga realmente dar conta e realmente atender essa demanda tão vulnerável da população. Acho que uma coisa bacana também, só ressaltando, que a instituição de longa permanência, a institucionalização, ela sempre vai ser o último recurso que a família tenha que usar, né? Porque o que a gente tem que preservar, que a gente também tem uma legislação e está no Estatuto do Idoso, você sempre tem que preservar a convivência familiar e comunitária desse idoso. Então, assim, o que é o melhor para ele? É sempre estar na sua família, inserido no seu local histórico de vida, na sua casa, dentro da sua comunidade. Mas é óbvio que a gente sabe que os percalços da vida, eles nos trazem surpresas. Então, muitas vezes, essa família não consegue dar conta desse cuidado, né? Então, isso é fundamental a política pública entender e orientar essa família o que é eu não dar conta, ou o que é eu não estar dando conta porque eu estou negligenciando, são coisas diferentes, né? Então, de qualquer forma, a gente tenta trabalhar a família, que a institucionalização é o último recurso, mas muitas vezes a gente precisa, assim, até para a própria qualidade de vida daquele idoso e daquela família, de institucionalizar, né? Então, hoje na assistência social, a gente tem uma central de vagas que controla esse número de vagas, e a gente recebe muita demanda também dos equipamentos de saúde, né? Então, idosos que estão de alta em hospitais, em UPAs, em PAs, muitas vezes a família não quer assinar alta, porque não tem mais condições de levar ele para casa, ele ficou totalmente dependente. A gente tem um público bem diferenciado, que acho que a Tatiana vai comentar depois, que é a população de rua está envelhecendo. Então, os homens e as mulheres em situação de rua, hoje que passaram dos 60, é um público novo para essas instituições de longa permanência, né? Porque até então não se tinha. Então, assim, como é que você trabalha esse público que é usuário de álcool, que é usuário de drogas, né? Que você tem toda essa dependência, mas ele é um idoso. Ou você tem o público inverso, né? Que ele é totalmente independente e ele quer simplesmente sair da sua instituição, do seu local onde ele se encontra, e quer viver a vida dele. Ele quer sair para trabalhar ainda, porque com 60 e poucos anos ele ainda se sente ativo, ele quer sair para namorar, ele quer sair com os amigos. Então, tudo isso a Tatiana vai trazer para a gente, esses desafios que as instituições em geral teve que ir se adequando com todo esse público que está acontecendo. Então, hoje, você não encontra mais numa instituição aquele idoso que, um coitadinho, tá ali, tá só esperando o dia da morte chegar. Não, né? A gente tem que trabalhar o envelhecimento ativo, respeitar as necessidades e a gente se adequando também, enquanto política pública, para esse perfil. Então, nesse sentido, a gente avançou aqui dentro da Secretaria de Assistência. Hoje, de 2019 para cá, a gente tem uma fila de espera, óbvio que tem, porque infelizmente as vagas a gente não consegue abranger todos aqueles que necessitam, mas assim, de modo geral, posso dizer que a Secretaria consegue sim absorver a maior parte da demanda, e hoje em dia a fila de espera está em torno de 3, 4 meses, né, para uma vaga, se for uma vaga principalmente de grau 3, que é a nossa maior demanda que a gente tem aí para poder suprir. E eu até brinco, eu falo assim, né? Que bom que a gente quase não tem muita vaga, porque é sinal que os nossos idosos estão sendo tão bem cuidados nas nossas ILPIs, que os óbitos, eles demoram para ocorrer,
né, pelo tratamento que eles têm também. Acho que o último óbito grande foi na época da pandemia, né, a Tatiana depois vai confirmar isso, o primeiro ano da pandemia foi terrível para todas as LPIs no geral, né, não foi só especificamente em Guarulhos, mas de lá para cá, depois que a gente conseguiu controlar aí essa Covid, a gente tem tido poucos óbitos mesmo nas nossas instituições, pelo menos conveniadas, né? A gente tenta seguir completamente o Estatuto do Idoso, né, onde você tem que justamente permitir a sua autonomia, permitir a sua liberdade e ir se adequando ao longo do tempo. E tudo isso trouxe tanto para a política pública mexer. Acho que ele falhou aí. Oi? Oi? Tá me ouvindo? Voltou, agora voltou. Tá. Então, aqui nós, profissionais de políticas públicas do idoso, a gente também está tendo que se capacitar e se aprimorar desse novo público que vem surgindo, né? Então, isso também é bem importante, faz com que a gente se movimente. E as famílias, muitas vezes, elas estão um pouco perdidas também de como lidar com seus idosos, que a Heloísa vai falar na sequência um pouquinho sobre quem é essa família que chega nos CRAS, né? Quem é essa família que vem buscar a institucionalização? Qual a ideia que eles têm quando eles vêm buscar isso no serviço público? Então, acho que esses bate-papos que a gente vai criar, ele serve para desmistificar muitas coisas e para trocar saberes, porque não é porque a gente trabalha com o público que a gente também sabe tudo, ao contrário. Cada dia a gente... Uma coisa também que eu acho que é interessante, que eu falei, né, do público de população de rua, mas nós tivemos recentemente um idoso trans. Então, olha como a gente tem que se atualizar. Como assim um idoso gay ou um idoso... É isso mesmo, estão surgindo essas demandas. Então, assim, como que nós, políticas públicas, vamos trabalhar isso? Como que a gente vai receber? E trabalhar aqueles que estão dentro das unidades, porque imagina você ter que falar para vários idosos que está chegando um idoso que é um homem trans ou uma mulher trans, todo esse trabalho educativo que você também vai ter que fazer com os próprios idosos da instituição, para entender. Então, são muitos desafios, Inas, que eu acho que o dia a dia e a troca de saberes é que vai fazer com que a gente evolua para uma qualidade de política pública e de atendimento o melhor possível. Então, eu vou passar um pouquinho agora a fala para a Heloísa, né, Elo, para você falar um pouquinho sobre essa família, esse perfil de família que vem buscar, principalmente nos CRAS, essa vaga aí de institucionalização. Então, pessoal, eu não tem como começar reiterando, Zina, sobre a importância desse espaço aqui para nós discutirmos realmente as questões do envelhecimento populacional. No começo, a gente falou sobre os desafios enquanto política pública, a Márcia coloca os desafios nossos enquanto políticas públicas para a gente absorver essa demanda, né, sem perder de vista aí a qualidade dos serviços prestados e a efetivação, de fato, da garantia dos direitos desse público, mas também nós ampliamos, né, quando a gente fala do perfil das famílias que procuram, que buscam, que têm seus núcleos familiares idosos, sobre a necessidade de nós termos mais espaço como este aqui, para a gente discutir sobre esse tema, porque a gente gosta sempre de fazer uma comparação. A passos largos aí no passado, a população ela já compreendeu bem sobre a questão da institucionalização das crianças, por exemplo. É um exemplo que a gente usa. O quanto já se assimilou que a questão da institucionalização ela é o último recurso a ser utilizado, né? Depois de todas as alternativas, depois de todo um dispêndio aí de esforços das políticas públicas nas diversas esferas de complexidade e nas diferentes políticas. Então, chegamos à última alternativa de institucionalização dessa criança. O mesmo não acontece com idosos. Na proteção social básica, que é a porta de entrada dos serviços socioassistenciais, assim como está tipificado, né, na tipificação nacional aí dos serviços, os CRAS, e os CCIs, eles são os equipamentos de portas abertas que são considerados a porta de entrada para os serviços, né, no nível hierárquico de complexidade.
Então, muitas famílias chegam lá com as malas dos idosos. Pela primeira vez, no primeiro atendimento, eu vim aqui porque eu preciso que meu pai vá para uma... Eles ainda usam termos, asilo, para alguma casa de repouso, para alguma instituição, porque não dá. E o quanto a gente precisa refletir isso com a população inteira, né? E muitas vezes no desdobrado dos atendimentos, dos acompanhamentos, né? Ao compreender a dinâmica da família. E aí vai chegar... Não, o que o trouxe até aqui foi realmente ele entender que a solução para o problema dele agora era a institucionalização do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Mas às vezes é uma desorganização familiar, mas às vezes é uma questão de conflitos familiares, às vezes é uma questão de vínculos fragilizados, né? Ou até mesmo riscos sociais, enfim, diversas outras questões que elas podem ser observadas na política pública, ainda nas esferas de complexidade, desde o CRAS, com um trabalho preventivo, né? Para que não precise chegar até a última instância, ou pelo menos que isso não ocorra de forma antecipada, e serviços também ofertados pela proteção social especial, por exemplo, centro-dia, orientações, um acompanhamento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, trabalhos que podem ser feitos com essa família e elas superem essas vulnerabilidades e não precisem institucionalizar esse idoso neste momento. No município de Guarulhos, nós temos aqui o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo pela execução direta, os CCIs, né? Os Centros de Convivência do Idoso, por exemplo. Às vezes, se apresentam demandas no CRAS, que eles chegam lá, eu vim aqui porque eu quero colocar esse idoso e tal, mas aí, ao compreender, ao entender a dinâmica familiar, no atendimento técnico, no acompanhamento, que isso requer um tempo, né, entende-se que era só uma questão de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que o que essa família, que esse idoso precisava, o serviço atende, porque o serviço tem uma natureza preventiva, proativa. Esse serviço ele visa contribuir para um envelhecimento ativo, saudável, né? Visualizar as potencialidades desse idoso e assegurar aí várias seguranças afiançadas, né? De acolhida, de convivência familiar e comunitária, e não era para institucionalizar. E ali consegue-se encontrar um eixo e nessa organização familiar trabalhar essas vulnerabilidades e evitar a institucionalização precoce. O mesmo ocorre com demandas que se apresentam na porta de entrada, no CRAS, que seriam de idosos com direitos violados, né, com situação de violações de direitos, e eles vêm procurando o serviço de convivência, por exemplo, e vêm procurando a ILPI, por exemplo. Quando a demanda tem um serviço tipificado que existe no município, que é o Centro-Dia Idoso, específico, né, para esse público, que já tem uma outra proposta, uma proposta diferenciada, né, de que não é apenas de inclusão, nem de convivência, mas o Centro-Dia, ele foca muito na prevenção de institucionalização precoce e vai além, né, porque ele prevê outras peculiaridades de situações que o idoso tenha desde saúde e tem todo um outro olhar na média complexidade. Então, as famílias, a população, ela também precisa ter acesso a essas informações, porque às vezes eles querem pular direto para a última etapa, quando não necessariamente, às vezes não se atender, se tiver os encaminhamentos adequados, talvez nem chegue a este ponto, né, que se tornaria uma violação de direito desse idoso. Hoje um dos desafios que nós encontramos enquanto porta de entrada é justamente essa assimilação aí do público, dos usuários que nos procuram, né, que já chegam com a malinha do seu idoso
na porta do CRAS e vim porque eu quero deixar ele aqui, vou embora, quero andar. E esse nosso olhar, nós temos conversado em outras instâncias, né, Zina, sobre o aprimoramento do nosso olhar enquanto política pública para a gente abarcar, inclusive, enfrentar todos esses desafios que o envelhecimento populacional nos propõe. Bem, falem um pouco aqui dos nossos desafios, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, e pode falar, Zina. Obrigada aí por você ter dado um panorama para a gente, né? Entendemos aí que são muitos os desafios, né? Eu já conhecia essa realidade, porque já conversamos aí em algum momento, e eu sei que o problema é bem grande, né? Porque como falta diálogo nas famílias, você trouxe uma questão muito prática de como a vontade do idoso às vezes nem é levada em consideração. Então, isso foi até um bate-papo que eu tive com a Márcia, e aí a gente falou assim, bom, a família vem com o idoso com a malinha como se ele fosse uma criança, né? Bom, eu vou colocar você no orfanato, era assim. Eu lembro que essa era a ameaça de toda a família, né? Quando o filho ficava muito rebelde, olha, eu vou colocar você no orfanato. E eu acho que tem muito filho hoje que fala isso para os pais, né? Eu vou colocar você no asilo, como se essa pessoa não fosse uma pessoa de direitos e de vontades, né? Então nós precisamos voltar um passo para trás e entender, né, o direito desse idoso, inclusive de optar qual é a solução para o cuidado dele. É lógico que a gente sabe que muitas vezes esse idoso está perdendo cognição, né? A gente sabe aí o quanto as doenças degenerativas, né, principalmente as que afetam as questões cognitivas, influenciam muitas vezes que ele tenha discernimento para fazer a melhor escolha para si, até para morar sozinho, né? Muitas vezes ele decide que quer continuar morando sozinho quando ele já não pode mais. E isso é algo que a família precisa discutir, né? Precisa respeitar esse direito da pessoa idosa, mas trazer essas discussões à mesa, né? Daqui a pouco a gente vai escutar aí a Tatiana, porque eu acho que ela preparou um recorte aí que pode ser bem interessante para a gente, né? Dos perfis, das demandas que chegam na instituição. Mas é preciso que a gente abra o diálogo dessa família com esse idoso e desse idoso com essa família, né? Quer dizer, antes até de entrar, né, de chegar como chega para você. Então, quanto, né, essa família às vezes, e nem vamos chegar no nível de falar que tem vínculo quebrado, eu vou falar que tem diálogo quebrado, né? Quer dizer, conversa, mas não sobre tudo. Tem assuntos que são velados ou são omitidos e ficam esperando uma coisa mais séria acontecer para se colocar na mesa. Então, eu acho que o principal objetivo dessa conversa nossa aqui é primeiro dar um pano de fundo, né, para embasar o que estamos falando, mas trazer principalmente para as famílias a necessidade do diálogo com o idoso, para o idoso e do idoso para com os familiares de maneira geral. E eu chego até um pouco antes, né? Eu tenho um programa chamado Gera Saúde 50+, porque eu acho que a gente não pode conversar quando chega nos 60, você devia conversar quando tem 30, sei lá, quando seu filho nasce. começar, por isso que eu falei que é um problema que nasce lá na educação, né? Então, na educação que a gente já tem que começar a pensar na família como uma estrutura que cuida desde um bebê até uma pessoa idosa, né? Passando pelas mãos de cada um a fase do cuidado, né? Então, aquele que foi cuidado na infância, né, em algum momento vai receber o bastão de cuidar de alguém.
Então ele já foi cuidado um período e vai chegar um momento que ele vai cuidar. E todos da família passam por esse ciclo, né, de ser cuidado, de ser produtivo em algum momento de cuidar e ser cuidado, né? Que aí a resistência também do idoso em receber ou estar na condição de precisar de um filho, de precisar de um apoio da família. Então, tudo isso, né, passa por uma questão educativa que a gente precisa provocar nesse momento. Vamos passar a palavra para a Tatiana, então? Ok? Ok. Pronto, achei o microfone. Eu anotei algumas coisas que vocês falaram que eu achei bem interessante. Primeiro, quando a Márcia traz na fala dela sobre a questão da legislação, que a gente sabe que não são políticas recentes, quando a gente pensa historicamente. Isso é muito importante, que a partir da legislação, as entidades que querem trabalhar seriamente no cuidado do idoso e o próprio idoso começa a ser enxergado como sujeito de direito. A gente tira esse idoso da margem social, ele começa a ser enxergado. Essas instituições sérias também começam a ser enxergadas e respeitadas dentro do seu trabalho. Então, quando se cria legislação, normativas para o trabalho com a pessoa idosa, isso é muito importante. Isso cria um norte que traz qualidade para o trabalho e, automaticamente, qualidade de vida para esse idoso quando chega na ILPI, né? Ou qualquer outro serviço que seja voltado para ele. Então, isso é muito importante. Quando a Heloísa trouxe, falando sobre a questão que o pessoal chega com a mala, leva, né? E é exatamente mais ou menos isso que a gente percebe. E o que a Zina traz, vou ameaçar, vou colocar você no asilo. É o que a gente sente também, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? A gente tem que entender que hoje a instituição de longa permanência, ela é um apoio, né? Quando o idoso entra e tem uma referência familiar, não é chega aqui, toma que o idoso é seu, o idoso é nosso. É uma coparticipação no cuidado, ou seja, para manter aquele vínculo se existe, para fortalecer aquele que está fragilizado, e sim, em alguns casos, de até resgatar vínculos que se perderam. Então, isso é muito importante. Quando você cria também CCI, Centro de Convivência do Idoso, Centro-Dia, porque às vezes a família chega tão desesperada, Elô, com a mala lá, porque ela não está sabendo o que fazer. Às vezes é uma medicação que não está é um processo demencial que iniciou, a medicação que não está assertiva, às vezes é uma falta de organização dentro do núcleo da família, porque eu trabalho, não, mas então assim, essas discussões, às vezes você está resolvendo conflito familiar, não é a dificuldade de cuidar do idoso, é a dificuldade de sentarem, respirar e conversar enquanto família, né? Então, nós servimos como esse apoio para essas famílias, né? E também a gente entende que até essas que têm as dificuldades, elas estão sobrecarregadas pela falta de conhecimento. Então, o nosso papel enquanto política pública, que fazemos parte dessa política pública voltada para a pessoa idosa, é trazer essa família, conversar, orientar, e assim, após uma análise, verificar assim, então o acolhimento institucional é a melhor saída, é o que vai trazer qualidade de vida para esse núcleo familiar ou para esse idoso, então aí sim vai ser uma decisão assertiva, né, dentro desse cuidado. Então, tudo isso que vocês falaram, quando a gente pensa, isso eu estou fazendo um recorte da nossa instituição, quando a gente pensa em 2014, quando eu estava lá como psicóloga inicialmente numa ELPI, a gente tinha, o que a gente via muito no acolhimento? A maioria era do sexo feminino. A solicitação de acolhimento acontecia por quê? Porque iniciou um processo demencial, ou também devido após uma queda, que é muito comum isso acontecer, o idoso acaba ficando com um grau maior de dependência. A gente percebia também assim que a autonomia também, devido à questão demencial, devido à questão de queda, não era tão presente esses idosos. A gente começa a perceber também nessa questão, eles não tinham muito interesse pela vida comunitária, ou seja, sair sozinho, eles não queriam sair sozinho. Assim, mesmo que estivesse consciente, orientado, com condições, ele fala assim, não quero ir, vamos junto. Né? Ele solicitava a presença
do funcionário, do colaborador da LPI para estar ajudando. E a gente também, quando a Márcia trouxe lá no início, a questão do vício, né? Ali tinha histórico de vício, mas o vício não estava presente naquele momento, né? Ele não tinha aquela vontade de beber, de estar usando algum tipo de droga ilícita. Isso lá em 2014. A gente não sentia tanto isso. Outra coisa que a gente percebia também lá em 2014 é o transtorno psiquiátrico. Ele não era tão presente anterior a pessoa completar 60 anos. Ele não tinha, assim, historicamente, a pessoa não apresentava transtornos psiquiátricos ao longo da vida. Também o que a gente não percebia muito, o que a Márcia colocou muito bem, idosos, a população de rua, né? Lá em 2014, eu tinha somente 2 pessoas idosas nessa questão, né? Então, assim, aí agora quando a gente pensa em 2022, houve uma mudança em muitas coisas, né? Hoje a gente vê o quê? A gente vê que inverteu, tanto que lá em 2014 a gente brincava até assim, nossa, quem vive mais é mulher, porque mulher se cuida, né? Então, mulher vive mais, mas hoje a gente está um caso contrário. Hoje a gente vê a maioria é homem, uma solicitação muito grande, depois a Márcia pode até comentar, empiricamente a gente já percebe isso, que a maioria de solicitação de vaga é para o sexo masculino. Por que vem esse acolhimento? Continua assim, a questão do processo demencial, uma perda da autonomia após queda, mas aí a gente começa também a ver transtorno psiquiátrico, né? Aquela pessoa que teve o transtorno psiquiátrico ao longo da vida e está envelhecendo, e aquilo está ficando mais agravado. A gente também percebe a questão da que eu já coloquei, né? A Márcia também colocou a questão da vivência de rua, de estar em situação de rua. E os vícios também, né? A questão do vício, ele está lá, mas ele está bem, mas a família não consegue lidar mais com aquilo, porque está tão crônico que já começa, ele não cuidou, vira um processo demencial. Então, a família tem dificuldade de lidar com isso. Outra questão também que a gente já percebe, a autonomia. Se lá em 2014 ele fala assim, a gente não quer sair sozinho. Hoje eu tenho idoso que quer namorar, que quer trabalhar, que avisa, dona Tatiana, eu vou passar a noite fora, tá? Mas tá aqui, ó, o telefone, de onde que eu vou, o endereço. Você pode ligar, você quer ligar? Liga. Então, a gente já percebe isso. E assim, para você também tirar o próprio funcionário, fala assim, mas como assim que ele vai passar a noite fora? Você também trabalhar com a sua equipe, que aquele idoso ele tem direito. Aí, quando vocês falaram anteriormente, a legislação, o direito de ir e vir, o direito de se ele não, se em nenhum momento ele tem nada que fala que ele está incapaz legalmente, lógico, a gente também vai observar os casos que aquele quer sair, mas a gente sabe que tem uma questão cognitiva, lógico que a gente vai avaliar. Mas aquele que está consciente, orientado, tem sim o direito a sair, né? E às vezes até a pessoa fala assim, mas como deixa aquele... Aí até a vizinhança fala, olha, o idoso saiu, chegou tarde. Como assim? Então, tudo isso é os novos desafios. Como você colocou lá, Zina, o idoso não é criança, né? O idoso não é assim, eu vou te colocar lá. Não, não é isso. Ele também tem que querer estar aqui quando ele está consciente e orientado. Quando a gente faz visita de acolhimento, a gente pergunta, a gente explica, a gente trabalha individual, mas também trabalha coletivo. Então, a gente também trabalha com regras para poder dar qualidade e atender a todos. Então, a gente também questiona se ele quer estar aqui. Às vezes, você vê muito assim, o idoso não quer ir, a família vai. Aí você tem que sentar e falar assim, olha, vamos conversar? Vamos sentar e vamos conversar? Então, tudo isso é um desafio que nós estamos enfrentando agora, 2022. Isso não só 2022, 2018 já começou a apontar. Deixa eu parar aqui, depois eu continuo. Só complementando o que a Tati está falando dos desafios, a gente também esqueceu das redes sociais, né, Tati? Eu tenho um relato até de uma outra instituição nossa conveniada que a equipe está tendo que trabalhar isso porque os idosos ou as idosas estão namorando via rede social, fazendo até questões de nudes. Meu, é a vida. Então, assim, como que as instituições estão lidando com isso? Então, por isso que a gente estava sorrindo aqui, porque, nossa, é uma mudança muito brusca. E a gente está falando de coisa de 7 anos, né? A Tati trouxe 2014 para 2021, 2022.
Então, assim, também tem a questão dos namoros virtuais. E até essa colega, essa equipe dessa instituição falou: olha, Márcia, a gente está tendo que fazer reuniões com elas, com eles, né? Bate-papos, orientando que tudo bem namorar, mas olha o cuidado de ser uma pessoa que pode enganar, que pode querer, né? A gente sabe os perigos das redes sociais. Então, até isso, a gente também tem esses desafios, né, Tati, da rede social. Eu acho que você colocou muito bem, que eu até tinha esquecido isso. Cadê o Wi-Fi daí? Não tem Wi-Fi? Como assim? Eu quero a senha do Wi-Fi. E tem caso mesmo, de uma vez um idoso no meio, ele fala assim, olha aqui, essa moça está conversando comigo, aí você vê que é fake, que é uma... Aí você tem que explicar para ele, olha, isso aí e para entender. E a demanda também, também a dificuldade que eles têm, eles querem o celular e a dificuldade, mas mesmo assim, e eles solicitam muito, me ajuda aqui a configurar meu celular, me ajuda a mexer aqui, coloca a senha do Wi-Fi, como que eu faço para pagar planos de dados? Aquele que tem o direito a ficar, tem a autonomia de cuidar da sua parte financeira. Então, tudo isso você tem que trabalhar com eles, né? Então, assim, esse é um desafio excelente, bem colocado, isso que eu tinha até esquecido. E quando a gente fala também do transtorno psiquiátrico, que eu tinha falado, a questão do vício, porque, igual eu falei lá, em 2014, ele tinha o histórico na vida pregressa do vício, mas não estava presente. Hoje a gente tem aquele também que a gente tem que repensar. Ele está consciente, está orientado, mas ele apresenta ainda o vício presente, que na grande maioria é álcool ainda, eu digo lá 90%, mas também hoje a gente já tem caso a questão de outros tipos de droga, como, por exemplo, maconha. Então, como trabalhar esse idoso para que a saída dele tenha qualidade? Que não seja uma saída que, por mais que ele tenha essa independência, ele vai voltar ou embriagado, ou ele vai também causar um prejuízo para a vida dele. E como a gente trabalha isso? Trazendo também esse idoso consciente, assim como a gente faz com a família daquele idoso, que está muito mais dependente, a gente traz esse idoso consciente para a participação no cuidado dele também. De orientar, de entender, de conversar, de explicar o quanto aquilo, ao longo da vida dele, o quanto prejudicou a vida dele, e se é isso que ele quer daqui para frente, se ele quer continuar. E também a gente também, hoje, atualmente, aqui no Recanto do Idoso e no Lar de Batuíra, a gente criou um grupo de alcoólicos anônimos, que foi necessário, né, de trabalhar isso, de trazer também equipamentos de fora, aproveitar toda essa rede social de acesso que a gente tem aqui, para trabalhar também com o nosso idoso, para a gente também promover que essa saída tenha qualidade na saída, né? Que ele saia, mas saia com segurança, que ele se empodere, né, e saiba se cuidar também. Isso também é uma nova perspectiva, a questão. Então, assim, são desafios diários. Como eu disse lá no começo, todo dia a gente constrói e reconstrói o saber, né? Então, assim, a gente se une enquanto política, enquanto instituição, enquanto políticas públicas. Eu acho que é muito importante a instituição. Hoje, o nosso papel, é o que eu volto lá no início, é permitir que ele seja reconhecido como um sujeito de direito, é que ele saia da margem social e seja enxergado. E nós promovemos qualidade de vida, acesso aos direitos dele, e ele seja realmente, ele tem quando ele adentra o serviço, ele tem essa qualidade de vida reconhecida e que aconteça realmente. Dentro da instituição, a gente trabalha com um plano terapêutico singular, onde a gente faz um trabalho individual de cada idoso, né? E a partir desse trabalho individual, a gente também vai trabalhando na coletividade. E assim, esses são os desafios que a gente está enfrentando nesse momento. E isso é muito bom, porque a gente começa também a tirar de nós paradigmas, né? A gente começa também a quebrar que nós mesmos, às vezes, inconscientemente, trazemos estereótipos que não são bacanas. É como você sabe, qual é idoso? Hoje, idoso não quer fazer tricô, não, gente. Ele quer uma aula de ginástica. Pode falar. Bom, eu estou muito satisfeita com esse bate-papo, né? Eu acho que é o começo de uma série aí que a gente ainda vai discutir questões muito interessantes, né? A Tatiane falando, a Tatiana, né? Eu fiquei pensando em um discurso que eu sempre falo com os cuidadores, né? Eu falo, gente, cuidar de idoso não é cuidar de uma plantinha.
que você vai lá alimentar, ver se ela tá limpinha, verdinha, pôr no cantinho da sala e tudo bem, né? Não, primeiro porque um idoso hoje, ele pode viver 30, 40 anos, 50 talvez até, depois de entrar na terceira idade, a gente não sabe, né? Mas já tem idosos chegando a 110, até 120 anos. Então nós nem sabemos qual vai ser o período de vida desse idoso, mas a partir do momento que com 60 anos, né, na nossa Constituição aí a gente já é considerado pessoa idosa, então nós temos várias faixas de idosos e com muitos perfis, né? Então, algumas coisas que a Tatiana falou foram inclusive as que deram origem a esse bate-papo, porque eu comentei com a Márcia que, conversando com um familiar outro dia, esse familiar estava muito constrangido de não conseguir cuidar de uma mãe com mais de 90 anos, um homem, né, que tem um trabalho, e esse trabalho, por conta da pandemia, ele estava conseguindo trabalhar em casa. E agora estava ameaçado, vamos dizer, de ter que voltar para o trabalho presencial, e a mãe, com mais de 90 anos, nesse período desenvolveu aí algumas dependências. E ele constrangidíssimo de pensar num serviço de institucionalização, enquanto essa mãe ainda é alguém, inclusive, presente, né, cognitivamente, é autônoma ainda, tem discernimento da situação. E aí ele me disse assim, não consigo nem pensar em abandonar minha mãe num asilo. Eu falei, não, mas não se abandona, né? Não precisa abandonar. Ele falou, não, se eu conseguisse um lugar onde ela pudesse voltar para casa no final de semana, só para que eu pudesse trabalhar, eu já estaria feliz. Eu falei, mas por que não pode? Né? Então, isso é algo que eu gostaria já de colocar aqui publicamente, porque existem instituições não públicas, mas privadas, que ainda têm uma conduta, algumas regras. A gente entende que toda casa tem regras, né? Toda casa, na família, tem regras. Então a gente entende que uma ILPI tem que ter regras, e essa família do idoso, esse idoso, precisa se adequar a algumas regras. Então a gente não vai sair a hora que quer. Eu me lembro de ter comentado um tempo atrás que de um dirigente de uma instituição, ele falou, não, o idoso na minha instituição tem muita liberdade, etc. Eu falei, ele abre a geladeira? Ele pode abrir a geladeira? Aí ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, não, porque na casa dele ele podia abrir. Se ele mora na instituição, ele pode abrir a geladeira? Aí é uma questão de regras. É óbvio que a gente também não vai querer tirar todas as regras. A gente tem que achar um modelo, né, de funcionamento que respeite o direito de todos. E aí sim tem que entrar algumas regras. Mas algumas vão contra o direito da pessoa idosa, né? E algumas delas, como por exemplo, privar um familiar de levar esse idoso para casa só porque ele está cadastrado, vamos dizer assim, né? Ele está usando o serviço de uma instituição, no mínimo uma quebra de direitos. Então, eu acho, né, Márcia, eu tô errada ou não? Você pode me socorrer aí? A Zina comentou comigo sobre esse caso, né? Eu falei assim que o Estatuto do Idoso ele é bem claro que você tem que preservar a convivência familiar e comunitária. Então, um familiar que queira pegar o seu idoso no sábado de manhã para passear, levar ele para almoçar fora, estar no churrasco com família e levar no domingo à tarde, ele tem todo o direito de fazer isso. E a Zina comentou que tem instituição que proíbe de sair com o idoso de lá. Então, isso infringe totalmente o Estatuto do Idoso, né? Eu não sei qual o motivo que essa instituição faz isso, se é desconhecimento, se são regimentos internos muito antiquados, né? Então, mas realmente, olha a situação desse senhor que já tem mais de 60 e poucos, que cuida da mãe de 90 e pouco. Ele não quer, ele quer cuidar dela de fim de semana, ele só não pode estar durante a semana. Olha que legal. E como que a instituição fala, não, se o senhor colocar ela aqui, o senhor não pode mais tirar ela daqui de dentro? Gente, isso não existe. Até porque, Zina, quando você institucionaliza um idoso, a família pode tirar a hora que ela quiser.
né, Tati? A Tati, claro, tem casos que a gente orienta em não fazer por outras questões que a gente acompanha os casos e às vezes a gente sabe que não vai ser o melhor para aquele idoso. Mas a partir do momento que o idoso quer voltar à convivência na casa de alguém, seja do filho, da nora, da irmã, seja de quem for, nenhuma instituição pode privar isso. Então, a gente tem que entender um pouquinho essas instituições que ainda têm essa concepção, o porquê. Então, ao contrário, né? A Tatiana pode estar aqui para até reforçar isso. A gente vai atrás da família quando a família se ausenta um pouco. Poxa, a família daquele idoso não ligou, não veio fazer a visita, não veio pegar no fim de semana, o que está acontecendo? Então, a equipe técnica, ela vai atrás para falar, olha, você tem que vir, você tem que trazer, né, buscar sua mãe para passear, é uma festa de aniversário, é um momento em família. Ao contrário, a gente estimula isso. Então, a gente tem que entender o porquê que essas instituições têm essa visão, que é o que a gente está falando aqui, os desafios de você ter que se adequar. O idoso não é da instituição, ele não é meu idoso. O recanto não é dono dos idosos que estão lá, por exemplo. Ele é um prestador de cuidados a esses idosos. Então, assim, ele tem todo o direito de viver com a família. Claro que eu acho que a Tati pode falar melhor que eu, a gente já teve situações de que às vezes o idoso saiu para ir para a casa do familiar, por exemplo, e voltou mancando, ou voltou com algum hematoma. Isso tudo é observado pela equipe para depois a família não achar que aconteceu dentro da instituição, né, Tati? Da mesma maneira, assim, que o idoso tem o direito de vir quando ele é consciente, quando tem a família, é que eu falei lá, tem a coparticipação. E a gente tem que ter um olhar para cada caso, né? Tem regras, mas regras a gente tem que observar cada caso. Então, assim, a gente, aqui, nós fortalecemos isso. Quando a gente conhece a família, tem uma qualidade, porque é exatamente isso. Às vezes, a gente também tem que entender um pouco, olhar para essa família. Travou, eu acho. Tati? Vocês estão ouvindo a Tati? Ana, de cuidar. Isso, isso acontece. Então, a partir disso, e no final de semana eu consigo ficar com meu pai, eu quero ficar com meu pai. Então, sim, ele tem o direito de passar o final de semana. Às vezes, sabe o que acontece aqui? Às vezes acontece que a filha quer levar e o idoso fala assim: ai, mas não quero dormir lá, não, tá? Só quero passar o dia com você. Eu só quero ir no shopping, quero comer uma pizza. E quando chega lá, fala assim: ai, não, eu não estou mais acostumada aqui. Eles querem voltar. E a gente fala: mas como? Ai, não, tá bom, só meia hora, uma hora, um passeio já tá o suficiente. Ou quer ir no salão diferente, pintar uma unha e já quer voltar para a instituição. Isso é positivo, porque significa que a gente está fazendo um bom trabalho, mas a gente também estimula a convivência, né? Então, assim, acontece isso. Então, assim, a gente observa. Quando a gente libera, o familiar fica responsável por sair com o idoso, é lógico que se a gente perceber, foi a primeira vez que saiu, se a gente perceber uma alteração comportamental ou alguma violação, identificar por meio de questões físicas, um relato, alguma coisa, aí a gente já vai chamar essa família, vai começar a observar e ver se realmente se a saída com essa família está sendo positiva para esse idoso. Mas quando sim é positiva, ela é estimulada. Final de ano, festas, às vezes eles falam assim: ah, eu quero passar uma semana com meu pai. Posso? Pode. Você vai cuidar, a gente orienta, dá toda a prescrição, a gente explica tudo, não pode dar nada fora que está aqui, ele está sendo acompanhado. Então, é isso. A coparticipação é isso, é a conversa. E se a gente observar questões que não sejam positivas, questões falhas, aí a gente vai trazer essa família para conversar. E também escutar o idoso. Eu acho muito importante, lá no início, a Márcia falou sobre o grau de dependência, que a gente classifica aqui internamente como grau 1, grau 2 e grau 3, né? Que é o independente, semi-dependente e totalmente dependente. Mas, assim, até o idoso grau 3, que tem as suas questões cognitivas prejudicadas, no meio, eu gosto, isso é uma coisa muito da psicologia, no meio da loucura tem verdade, tá? Então, assim, a gente também tem que ouvir esse idoso. Por mais que ele esteja no processo inicial, às vezes ele tem, a memória traz momentos de lucidez, e ele relata alguma coisa que aconteceu. E aí você vai investigar. E às vezes você encontra realmente o relato dele. Então, a credibilidade na fala do idoso vai desde o grau 1
até o grau 3. Então, a gente tem que ouvir, e eu insisto em falar, ele é um sujeito de direito, ele tem que ser escutado, né? E escutar imparcialmente, sem colocar nossas questões, né? Tirar um pouco tudo isso que a gente carrega, essa carga, ouvir imparcialmente e tentar encontrar o que está certo e o que está errado. E quando o idoso, principalmente isso é mais no grau independente, que erra, que faz as coisas erradas, a gente senta e conversa. A gente dá vamos lá, me traz a verdade, vamos conversar a verdade. Aí é uma conversa franca. E assim, a gente não gosta desse processo de infantilização do idoso, né? Não é saudável, não é positivo. É orientar que o idoso ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Ó, o senhor vai no médico por isso, a gente está aferindo sua pressão por isso. Então, tem que ter a participação tanto familiar quanto da pessoa idosa. Bom, gente, é assim, a gente já estourou o horário, né? Eu queria que fosse um pouco mais rápido esse bloco, mas tudo bem, é o nosso primeiro. Vamos tentar depois as próximas a gente ser um pouquinho... Porque, assim, eu imagino o quanto, né, nós temos para falar e o quanto a gente poderia ficar aqui um longo tempo para levantar questões tão sérias. Mas eu acho que a gente pode deduzir, né, que a nossa conversa hoje pode abrir um pouco a mentalidade dos familiares, a mentalidade de alguns dirigentes que ainda não têm muito conhecimento do que é o direito do idoso. Eu acho que a gente já conseguiu quebrar um pouquinho dos paradigmas, né, do que hoje significa uma instituição de longa permanência. Na verdade, é um lar, é um lugar onde ele não vai vegetar, né, ele não está lá. Eu fui voluntária, gente, eu tenho hoje 63 anos, mas eu fui voluntária em casa de idosos aos 20. Um deles, inclusive, é o São Francisco e o São Vicente Paulo. As duas instituições que eu fui voluntária lá há 40 anos atrás. E naquele tempo, os idosos que a gente encontrava realmente eram pessoas que não tinham muita expectativa de viver e eram realmente abandonados pelas suas famílias, e hoje não é o perfil. Então, essa conversa, ela não só ajuda as famílias a entenderem melhor o serviço, né? Mas também o idoso a entender que ele tem liberdade, mesmo quando ele está dentro de uma casa, né? Ele tem a liberdade de aceitar ou não aceitar um serviço, gostar ou não gostar, de pedir para voltar, né? E a família tem a obrigação de acompanhar esse idoso em todo o tempo. Então, isso pode facilitar para que muitos idosos, inclusive, aceitem esse cuidado, porque às vezes a institucionalização é o melhor cuidado que uma família pode dar, né? Porque esse idoso vai ter alimentação na hora correta, vai tomar todos os seus remédios na hora correta, vai ter interação social, vai ter atividades durante o dia, né? Ele vai ser totalmente assistido nas suas necessidades, quando muitas vezes a família, o máximo que ela pode dar é um teto e uma alimentação, às vezes nenhum tipo de cuidado nem atenção. Então, nós precisamos quebrar realmente paradigmas, porque existem serviços que vão não só acolher, né, mas cuidar principalmente da pessoa para que ela tenha um envelhecimento digno, né, e talvez muito mais saudável do que teria em casa, pela alimentação, pelo cuidado, pela atividade, pela participação social e outras coisas que hoje a gente sabe, né, de acordo com os pilares do envelhecimento ativo e saudável da Organização Mundial de Saúde, o quanto isso é importante. E na família, às vezes, não é possível a gente fornecer isso para o idoso, né? Principalmente em casos específicos, quando um filho só cuida de todos. Esse assunto de um filho só assumir a responsabilidade, pelo menos, né, do cuidado, é um tema para um próximo bate-papo, né? O quanto alguns familiares depositam sob uma única pessoa a responsabilidade do cuidar. Então, isso ainda tem que fazer parte aqui dos nossos bate-papos com vocês, com outros autores, e vamos rodando
essa nossas conversas, tá bom? Queria que vocês fizessem aí as considerações finais para a gente ir encerrando. Então tá bom, obrigada, Zina, pelo convite mais uma vez. Eu acho que, igual você falou, se deixar a gente ficar falando aqui por horas, né? Porque é um tema que a gente gosta e que a gente abraça a causa e quer realmente cuidar dos nossos idosos aí do município. E a gente espera que, de qualquer forma, a gente contribua um pouco, né, com as nossas experiências, desmistificando algumas questões, principalmente do serviço público, porque a gente às vezes ouve assim: a instituição de idoso de prefeitura deve ser uma casa de depósito de velhos, né? Então, assim, sempre também é aquela imagem ruim do serviço público, né? Então, a gente tem muito orgulho hoje das instituições conveniadas conosco, elas fazem há 6 um trabalho excelente, assistência social, a secretaria acompanha, somos parceiros, né? Dividimos as angústias e os desafios, então, assim, a gente tem muito orgulho de estar discutindo esse tema, e é um tema que é o que você falou, né, Zina? O envelhecimento, ele está aí e todo mundo precisa se atualizar e saber o que a gente vai fazer. Se não for enquanto política pública, enquanto família, como cuidar desse idoso, né? Como realmente valorizar essa pessoa que é tão importante nas nossas vidas e que tem toda essa experiência e causar o menos sofrimento possível para todo mundo. Então, eu agradeço e a gente se encontra na próxima. Luísa? Bem, muito obrigada novamente por esse espaço. Obrigada, Tati, Zina, Márcia. Acho que serve como mesmo, Zina, um pontapé inicial para essa discussão que tem que ser mais ampla mesmo, no campo de observação aí das políticas públicas voltadas para idosos, né? De aprimoramento, de compreensão desde de nós, atores dessas políticas, até a população. Acho que eu fico com, algumas vezes a Tati citou aí o termo que acho que é importante identificar hoje, que é o idoso como sujeito de direitos, né? Aí partindo para o tema principal, que é a instituição de longa permanência, os desafios de quebrar esses estigmas das ELPIs aí, né, que a sociedade ainda tem, alguns idosos ainda tem, e respeitando as legislações que já estão postas, desde a Política Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso, até mesmo a Constituição, né, que coloca para nós esse desafio de assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, espero que os próximos espaços venham e que possa contribuir com a população aí em geral e os seguidores aí do seu canal. Tati? Desculpa chamando de Tati, olha a intimidade, né, Tatiana? Não tem problema. Eu sou conhecida assim, adoro. Não tem problema nenhum. Eu queria agradecer novamente a você, Zina, por essa iniciativa, a Márcia, a Heloísa, né? É muito importante, e é isso mesmo, a gente começar a falar, é uma coisa que a gente gosta, a gente se empolga, mas assim, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco, né, para esse novo olhar que a gente precisa colocar, né, em frente à questão da pessoa idosa, que venham novos bate-papos, novos autores participando e contribuindo. E eu queria deixar assim que as ELPIs é a casa do idoso, é o local dele de moradia. Então, quando a gente entra para trabalhar, a gente entra com respeito e a gente vem com aquela energia de promover qualidade de vida, de realizar um trabalho que a gente coloca esse idoso, que como você colocou muito bem, que às vezes, muitas vezes, quando ele chega aqui, ele tem até o próprio idoso, ele acha, meu Deus, estou trancado. Não, você não está trancado, né? Você está na sua casa, seja bem-vindo. E a gente consegue, às vezes, em grande maioria, restabelecer a qualidade de vida dele. Às vezes, idoso que chega aqui acamado, ele volta a andar e volta a ter essa autonomia sobre a vida dele. Então, é isso, né? Muito obrigada a todas vocês. Bom, eu quero finalizar agradecendo de novo, né, por vocês participarem desse bate-papo. Queria também colocar aqui
uma questão levantada a respeito do serviço público, né? Eu costumo defender o serviço público, e muito, tá? Desde do ambiente educacional, né? Porque uma das vertentes do acolher é preparar pessoas para o mercado de trabalho educacional, de cuidar de bebês, né? Eu falo que o acolher, ele cuida um pouco da família, né? A gente prepara pessoas para cuidar dos bebês nas escolas, nas creches, e prepara pessoas para cuidar dos idosos em casa ou nas instituições. Então a gente cuida da família. Mas eu defendo muito o serviço público, principalmente porque o serviço público, ele tem normas bem definidas, né? Desde quadro de RH, de normas de funcionamento, enquanto o serviço privado, em outro tempo já foi diferente, né? Tudo que era particular no passado, quando eu era menina, era melhor. E a gente sabe que isso inverteu. Nos últimos anos, principalmente, nós temos visto os serviços particulares, eles têm serviço de todo tipo de qualidade, né? Não é porque é particular, é porque é bom, né? Então, eu defendo o serviço público, acho o serviço público de muita qualidade. Infelizmente, ele não consegue ser para todos, né? E assim, embora tenha uma bandeira, né, para quem dele precisar, acho que esse precisar acaba entrando naquilo que diferencia, né? Precisar, hoje, pelo menos na assistência, eu entendo que o primeiro corte tem a ver com a capacidade econômica. Lógico que existem outras capacidades aí envolvidas, mas se a família não tiver capacidade econômica, ela encontra aí um suporte tanto no SUS quanto no SUAS, certo? Agora, não é por isso que ele deixa de ser um serviço de qualidade. Se ele não é melhor, é porque faltam braços, falta orçamento, né, para a gente entregar um serviço melhor e também para atender mais pessoas. Eu tenho essa defesa, não sei, eu imagino que vocês, mais do que eu ainda, possam defender esse assunto. Mas muito obrigada, né? Nós estamos há 1 hora nessa conversa. As próximas eu quero ficar aí entre meia hora, 40 minutos, para a gente não fazer longos papos, mas quero já começar a discutir a questão da responsabilidade do cuidado nas próximas conversas. E aí acho que as ILPIs também entram, vocês também entram, mas talvez algumas figuras que vão falar um pouquinho de direito legal. Porque eu acho que o cuidado, principalmente familiar, ele ainda passa pelas questões morais. Algumas pessoas acham que podem escolher se vão cuidar ou não dos seus pais, né? E a gente sabe que, legalmente falando, né, os familiares são os primeiros responsáveis. Então, não vou abrir isso agora, mas deixo aqui já o assunto para os próximos encontros. Tá bom, gente? Obrigada, uma boa tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.